Buenas, amigos do campo, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Dúvida Rural. Eu sou Alex Zecchini, o seu comunicador, e aqui, como sempre, nós trazemos informação, conhecimento e experiência daqueles que vivem do campo e para o campo. E no episódio de hoje nós vamos tratar sobre nanotecnologia, o uso da nanotecnologia como alternativa à produção de alimentos e a sua associação com um conceito de saúde única. Então, se esse assunto é do seu interesse, fique aqui com a gente. Este é o Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Muito bem, para conversar com a gente sobre o uso da nanotecnologia na produção de alimentos, sobre o conceito de saúde única e essa conexão que a saúde única tem com o uso da nanotecnologia, nós trouxemos aqui a Lenita Agostinetto, ela que é engenheira agrônoma pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, tem mestrado e doutorado em produção vegetal, tem mais de 15 anos de experiência na área, é professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ambiente e Saúde da Universidade do Planalto Catarinense, é também professora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Sistemas Produtivos, que é um programa em rede que une a Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense, a UNC, a Univille e também a Unesc. Lenita Agostinetto, seja muito bem-vinda ao Dúvida Rural. Muito bem, olá Alex e a todos os que estão nos ouvindo, né, os seguidores aqui do canal. É muito importante para a gente, né, estar aqui e poder trazer um pouco das nossas experiências e compartilhar isso com a comunidade. Então a gente agradece a oportunidade. A gente é que agradece a tua presença aqui mais uma vez. E, Lenita, como é de praxe aqui, a gente gostaria de saber um pouco dessa tua história, desse teu envolvimento, da tua experiência, né, com esse conceito de saúde única, com esse conceito também de nanotecnologia na produção de alimentos. Como é que esses conceitos se conectaram e se conectaram também à tua experiência? Como é que tu se envolveu, né, com esse tema? Como é que é a tua experiência em relação a isso? Ok. Então, na verdade, começou quando então, a minha formação foi toda na UDESC, né? Dentro da parte de fitopatologia, principalmente. E aí, eu ingressei, então, na Uniplac pelo Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Saúde, que é um programa interdisciplinar. Se ele é interdisciplinar, então, nós trabalhamos ali com várias áreas do conhecimento, e não só com a agronomia. E para encaixar, né, a agronomia dentro dessas questões de ambiente e de saúde, eu precisei verificar o que eu tinha domínio de trabalhar e que encaixasse nessa temática também. E aí, a partir disso, né, surgiu uma linha atrelada à questão de manejo, né, gestão de resíduos, que algumas colegas já tinham desenvolvido dentro do programa. E aí, eu puxei um pouquinho para o lado da questão dos pesticidas, né, então a gente começou a fazer levantamentos aqui na região sobre a questão do manejo, né, desses produtos pelos agricultores, o uso, né. E a partir disso, então, a gente começou também a trabalhar o conceito da saúde única, né? A saúde única é justamente aquilo que se indissocia, né? Ela leva em consideração os princípios da indissociação entre a saúde humana, a saúde ambiental, a saúde animal e também a saúde vegetal, né? Então, seria pensar na saúde vegetal. Para pensar na saúde vegetal, a gente também precisa pensar na saúde humana, na saúde animal e vice-versa, né? Porque tudo está interconectado. Então, a gente começou a fazer mapeamentos, levantamentos nesse sentido, né? E a partir disso, a gente também quis buscar alternativas, então, né? Para esse uso, para não substituir, né? Mas mitigar, talvez, esse uso extensivo que a gente tem apenas dos pesticidas, né? E aí, dentro do nosso programa, nós temos também uma professora que trabalha com nanotecnologia, que ela é da parte da química. Foi montado um laboratório de nanotecnologia, né? E a gente trabalha hoje lá também no PPGás, né? Com a nanotecnologia aplicada não só para a agricultura, né? Mas para outras áreas, a cosmetologia, saúde humana, enfim. E aí, então, foi que a gente começou também a pensar em desenvolver alguns produtos para uso na agricultura, baseado principalmente em óleos essenciais, né? Então, essa foi mais ou menos, assim, resumidamente, né, uma trajetória dentro do programa e do
como que a gente começou a trabalhar nessa perspectiva. Que bacana. E a gente ouve falar em tecnologia, a gente pensa que nanotecnologia está muito mais ligada a questões tecnológicas industriais para produtos eletrônicos, né? É talvez natural que a gente faça essa associação. E quando a gente pensa em nanotecnologia aplicada à agricultura, como é que a gente poderia conceituar essa nanotecnologia aplicada à agricultura, né? Como é que a gente poderia traduzir isso, né, para aqueles que estão nos acompanhando, que estão no campo? Como é que a gente poderia traduzir a nanotecnologia voltada para a agricultura? Então, a nanotecnologia, ela está bastante disseminada, assim, né? Justamente dentro da cosmetologia, da saúde humana, né? Estão sendo utilizados vários produtos, assim. Na agricultura, né, tem a questão de nanosensores, né? Ela tem sido utilizada também na produção de fertilizantes, né? Mas o que nós estamos pensando aqui é trabalhar a nanotecnologia, o que nós temos testado, na verdade, é a nanotecnologia, os nanoprodutos a partir de óleos essenciais, né? Então, a gente está fazendo a nanoencapsulação desses óleos essenciais. Óleos essenciais, então, né, são extratos de plantas que têm uma atividade antimicrobiana ou antifúngica, funcionando como fungicidas ou inseticidas, né? Só que o grande problema dos óleos essenciais é que eles são muito voláteis, né? E pouco estáveis. Então, ele se perde muito facilmente quando aplicado. Então, a nanoencapsulação, que é uma das técnicas da nanotecnologia, ela busca, né, fazer como se fosse um envolvimento dessas pequenas partículas, de tal modo que ela tenha mais estabilidade, né, na superfície da planta, e que ela seja por um prazo, né, um período longo, ela vai liberando os seus princípios ativos. Então, isso facilita, né, a aplicação ou melhora a eficiência, vamos dizer assim, dos óleos essenciais. É como se fosse uma peletização, digamos assim, esse envolvimento, essa encapsulação. Mais ou menos isso, né? É a compartimentalização, né, de uma substância a partir de partículas carreadoras, que são geralmente proteínas, né? E aí você faz a aplicação na planta, né? E esse produto ele vai sendo liberado mais por um período mais prolongado, né, na superfície da planta. Mais ou menos isso. Como a gente ouve muito falar hoje, né, de uso de extratos botânicos, a gente ouve falar do uso do NIM para algumas questões relacionadas à pecuária, né? Também tem alguns extratos que são utilizados à base de algas, né? Outros extratos são utilizados também como fungicidas na cultura do trigo. Eu gostaria que tu falasse para a gente quais são as culturas que vocês têm trabalhado lá na Uniplac, né? Como é que isso tem se desenvolvido? Para que culturas vocês têm desenvolvido os trabalhos na Uniplac? Certo. Então, a gente tem trabalhado muito, né? Nós estamos desenvolvendo, né, essas tecnologias, né, de nanoencapsulação para aplicação na agricultura. Estamos começando as nossas pesquisas, né? Então, como eu disse, né, a parte do desenvolvimento da nanotecnologia, né, nós temos a professora Cleonice, que é a especialista nessa parte. E aí eu tenho acompanhado para fazer essa aplicação na agricultura, né? Então, o que nós temos desenvolvido aqui, as pesquisas que a gente tem em andamento e algumas já concluídas, principalmente na cultura da maçã, né? Porque nós começamos os nossos levantamentos também nessa cultura. Então, a gente levantou todo um problema e aí, a partir desse problema, a gente pensou em trazer alternativas, né? E aí, por isso, então, esse desenvolvimento dos óleos essenciais nanoencapsulados e a aplicação nessa cultura. E a gente também tem, né, uma pesquisa já publicada também, né, com resultados já publicados, onde nós trabalhamos com óleos essenciais nanoencapsulados no tratamento de sementes de milho, né, para verificar, então, a questão de como o óleo essencial nanoencapsulado ele se comporta como um fungicida, né,
para tentar reduzir a incidência de fitopatógenos que são veiculados pela semente, por exemplo. Antes da germinação, por exemplo. E ele também facilita, ele promove um desenvolvimento mais acelerado, ou ele tem um objetivo único em relação à fungicida na semente? Como é que é esse trabalho de vocês em relação à semente de milho? Isso, então, nós não chegamos a fazer essas pesquisas em termos de avaliar germinação da semente, vigor, né, as questões fisiológicas da semente, isso a gente não chegou a fazer, né. Como a minha experiência é muito mais voltada à questão das doenças, né, do controle de doenças, então as pesquisas elas são mais direcionadas nesse sentido. Então, nessa pesquisa que a gente fez, nós testamos, né, o óleo essencial nanoencapsulado e o óleo essencial sem encapsulação, né, nas sementes de milho e avaliamos a incidência dos fitopatógenos presentes nela, né. Então, o que a gente conseguiu visualizar, assim, né, é que, de modo geral, o óleo essencial nanoencapsulado, ele tem um comportamento melhor em relação ao óleo essencial não encapsulado. E principalmente em algumas espécies, né, ou alguns gêneros de fungos. Por exemplo, o Fusarium, que é um fungo bem comum, né, nas sementes de milho. E ainda, né, nessa pesquisa a gente testou em laboratório a capacidade que o óleo essencial nanoencapsulado tem em reduzir o crescimento micelial desse fungo. Então, o micélio, né, é aquela estrutura vegetativa, né, do fungo que ele usa para colonizar os tecidos vegetais, né, a forma que ele tem para crescer, vamos dizer assim, né, no tecido vegetal. E a gente conseguiu verificar nessa pesquisa que, de fato, o óleo essencial nanoencapsulado que a gente testou naquela instância, né, ele teve, sim, um bom desempenho, vamos dizer assim, nesse sentido. Ele não só funciona, então, como uma barreira ao fungo, como também um inibidor, né, no crescimento desse fungo. Ele inibe, né, de certa forma, o crescimento, a colonização, a capacidade de colonização do fungo no tecido vegetal, né? E, Lenita, se nós pensarmos que hoje, né, os fungicidas, pesticidas, né, mais utilizados são de base química, né? Como é que esse tipo de pesquisa favorece hoje o produtor e como é que isso se relaciona com a saúde única? Que benefícios a gente pode imaginar que um produtor teria ao utilizar esse tipo de produtos derivados de nanotecnologia na produção de alimentos? Certo. Então, como eu vou voltar às nossas pesquisas, né? A gente fez muitos levantamentos aqui na região, né? Levantamento em termos de manejo, né? De pesticidas, de uso de pesticidas, os principais ingredientes ativos utilizados e também, né, a questão da exposição humana, né? E nessas pesquisas que a gente fez então tanto na cultura da maçã, quanto em hortifruti granjeiros, como também em grandes culturas, né? A gente tem observado que há, né, casos de intoxicação, né, prováveis ou possíveis. Né? E a gente viu que na cultura da maçã, esses casos, eles chegam a ser maiores do que 30%, né? Das pessoas que a gente entrevistou, mais de 30% delas nos disseram que já tiveram casos, né, de intoxicação e sintomas de intoxicação atrelados, né, à aplicação. E esse número, ele aumenta um pouco quando a gente vai para a questão das grandes culturas, né? Então, pensando, né, nesse sentido, né, e sabendo que hoje, né, nós temos várias pesquisas que mostram, né, que esses produtos químicos, eles têm um impacto, né, não só na saúde humana, mas também na saúde ambiental, né, eles têm um efeito residual muito grande, muitas vezes, né, e isso acaba, muitas vezes, contaminando, né, o ambiente. Então, não é aqui falar sobre a eliminação desses produtos, né? Mas talvez mitigar um pouco o uso e atrelar ao manejo, né, ferramentas que possam diminuir ou racionalizar, vamos dizer assim, né, o uso desses produtos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em saúde única e a gente atrela, né, essa questão da saúde humana, saúde animal, saúde vegetal e a saúde ambiental, quando eu estou em sala de aula, né, nós temos uma disciplina, inclusive, que chama saúde única, e a gente fala, né, da saúde única nesse sentido,
que é um conceito bastante comum dentro da medicina veterinária, né? E na saúde humana também. Aí as pessoas ficam perguntando, mas prof, né? Como é que eu enxergo saúde vegetal com saúde única? E aí eu sempre dou um exemplo. E eu acho que eu vou dar esse exemplo aqui também, porque eu entendo que ele fica muito claro, né? Se a gente pensar, né? Pensa aí, Alex, no teu prato, né? No teu prato do almoço, né? Ou da janta. Ele é bastante diversificado, né? Ele tem ali vários seres vivos que participam, né, da composição desse prato. Então, é inevitável que tu pense que existe ali, né? Coisas que são provenientes de vários desses seres e que eles, né, de certa forma, estão fazendo parte ali, tiveram o seu desenvolvimento para que pudessem fazer parte desse prato. Isso, então, teu prato vai ser a base de quê? Vegetais, praticamente, né? Um arroz, um feijão, uma batata, um tomate, um alface, né? E uma proteína, né? Bom, então, quer dizer, se toda essa parte do meu prato, ela é quase todo ele, né, constituído de vegetais, a minha saúde, né, ela está atrelada à nossa alimentação. Se a gente pensar na proteína, a proteína indiretamente também, ela está ali no teu prato porque teve a contribuição dos vegetais. A saúde animal também está presente no meu prato, né, junto com a saúde vegetal, compondo aquilo que vai fazer parte da minha saúde, então. Exatamente. Então, quer dizer, se nós não temos saúde vegetal, né, pensando na segurança alimentar, que é a oferta em qualidade e quantidade desses alimentos, e nutricional também, né? A gente não tem a saúde humana e a gente não tem a saúde animal. E aí pensar que para produzir esses vegetais de uma forma saudável, todos nós estamos interligados pelo ambiente, pelo ecossistema. E se a gente precisa desses recursos naturais, né, para a produção de alimentos. Então, se nós não temos um ambiente saudável, nós também não temos saúde vegetal, não temos saúde humana e saúde animal. E aí se conecta. Esse é o pensamento holístico, né? Assim, essa visão ampla da saúde única, né? Então, está conectado pela segurança alimentar. Quando a gente fala, assim, especificamente, né, dentro da questão das doenças de plantas, para se estabelecer uma doença numa planta, é preciso que haja, né, o hospedeiro suscetível, que é a própria planta, né? O ambiente favorável, né? A temperatura, umidade, né? E as questões, e o patógeno, né? O fungo tem que estar ali, né? Então, existe o triângulo. Só que aí a gente pensa assim, poxa, mas e o homem tem papel nesse triângulo? Tem, porque ele pode interferir direto no ambiente, ou no patógeno, ou na planta, né? O animal está dentro desse contexto? Sim, porque a circulação, a aproximação entre homens, animais e vegetais é muito grande. Os animais podem estar contribuindo nesse processo todo também. Então, quer dizer, quando a gente pensa nesse triângulo que era muito fechado, ele acaba se tornando cada vez mais aberto. E aí, essa é a visão da saúde única, que vem da tradução do inglês do One Health, né? Então, nesse contexto, estamos todos amarrados pelo ambiente e somos dependentes da saúde do outro, né? E aí se conecta à saúde única. E tem uma pesquisa que foi feita, acho que o ano passado, se eu não estou enganada, em Estocolmo, e eles mostram que das 9 categorias que sustentam o funcionamento da biosfera, né, 6 delas nós já ultrapassamos os seus limites de funcionamento. Ou seja, nós estamos trabalhando no vermelho, né, em termos de pensando em recursos naturais. Então, se a gente pensar que nós já estamos trabalhando, né, num ecossistema que já está em desequilíbrio, que estamos na era do aquecimento global, das mudanças climáticas, né, e pensar no controle, no manejo de pragas e de doenças nesse sentido, talvez possa começar a ficar difícil, né, porque nós sabemos que o aquecimento global, em função das variações climáticas, a gente pode estar acelerando o ciclo de desenvolvimento dessas pragas, né? Pode estar ocorrendo novas pragas. Sem falar da resistência de muitas, né? Resistência de muitas, né? E nesse sentido, né? Então, num ambiente que já está em desequilíbrio, fica mais difícil pensar no manejo delas. Então, a saúde única, ela vem para propor esse pensamento, né? Começar a pensar em práticas de manejo numa visão mais ampliada e não tão fechada. Pensar que quando eu vou fazer um tratamento para uma planta, né? Para controlar uma doença, né? Eu não tenho que enxergar só o patógeno e a planta, mas eu tenho que enxergar aquele contexto que está atrelado, né? E aí, essas alternativas, esses métodos alternativos, eles vêm justamente para a gente tentar equilibrar um pouco desse
sistema todo, né? Então, é mais ou menos nesse aspecto. Para que a gente possa enxergar, né, de certa forma, uma de várias alternativas, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, a rotação de cultura, que também é uma das alternativas, né? Então, a gente tem o uso, né, de produtos provenientes da nanotecnologia como uma outra alternativa. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta, minimizando, né, esses impactos, né, que causam no ambiente, como tu falou. Então, não é mais só aquele triângulo hoje visto, né, como uma das características, então tendo o homem também como um elemento, né, codependente, né, disso tudo, também faz com que a gente pense em que essas alternativas realmente fazem sentido se a gente pensar em sustentabilidade. Exato, né? Justamente nesse aspecto, né? Pensar na sustentabilidade do sistema, né? Então, estamos todos integrados e precisamos trabalhar fazendo a funcionalidade do sistema, porque às vezes a gente pode adotar ou fazer práticas, né, que possam ir num sentido contrário, e isso desequilibra o sistema, né? Então, é tentar buscar ferramentas, e aí, claro, né, dentro, tentar... Quando a gente busca, pesquisas, né, estudando a questão do uso de óleos essenciais nanoencapsulados, por exemplo, né, a gente busca tentar verificar a possibilidade dessas ferramentas integrarem aquilo que a gente chama de manejo integrado de doenças, né, o manejo integrado de pragas, né, que é você fazer o uso do máximo possível de ferramentas, né, para conter o avanço, né, e a disseminação, o estabelecimento dessas doenças e dessas pragas. Muito bem, para você que está nos acompanhando aqui neste bate-papo com a Lenita Agostinato, nós estamos falando sobre os produtos que são provenientes da nanotecnologia na produção de alimentos. Nós estamos falando sobre saúde única. Peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. E, Lenita, pensando na parte prática, né, para o produtor que está lá no campo, o que muda em relação ao manejo? Tu falou que essas alternativas vêm para contemplar, né? São ferramentas que podem ser usadas, né, no controle de pragas. Mas de forma prática, a forma que ele maneja hoje o químico e a forma que ele maneja, né, esses produtos alternativos muda alguma coisa? Como é que é o funcionamento prático disso lá no campo? Então, a gente não chegou a esse nível, né, de aplicação dos nossos produtos em campo, né? Nós estamos testando ainda em pesquisas científicas, em laboratório, mas nós temos uma pesquisa que a gente fez, que inclusive, né, nós estamos com que deu origem a uma dissertação de mestrado, e ela está amanhã, né, sendo concluída. E nessa pesquisa a gente fez a aplicação dos produtos nanoencapsulados em campo, né, de óleos essenciais nanoencapsulados em campo. E eu acho que isso já mostra, né, que eles são ferramentas que podem sim ser utilizadas até pelos resultados, né, que a gente obteve. Se você me permite, eu posso falar um pouquinho sobre esses resultados, né? Então, dando aqui um spoiler desses resultados. Nós testamos 2 óleos essenciais, né, com a nanoencapsulação, produzimos então em laboratório, né, no laboratório de nanotecnologia lá do PPGás. E aí esses produtos então foram levados para a área experimental, o campo experimental da IPAGRE, né, em parceria lá com o Dr. Leonardo Araújo, né, e aplicamos ao longo do ciclo, né, da maçã, né, foram umas 8 aplicações, né, ao longo do ciclo. E aí depois nesse período nós coletamos as folhas e também os frutos para fazer a análise, né, da incidência e da severidade especificamente da sarna. Então nós testamos para a sarna da maçã, que hoje é um dos problemas fitossanitários da cultura, né? E testamos ali também alguns outros bioinsumos, né, alguns produtos de controle biológico, né, comercial, e também colocamos como um controle positivo um fungicida químico, né, para a gente fazer essas comparações. Então, o que a gente observou, assim, de um modo geral, é que os óleos essenciais que a gente testou, eles conseguiram, sim, reduzir, né, a incidência da doença, tanto nas folhas quanto nos frutos. Nós testamos isso em 2 safras, né, ou em 2 ciclos. E o que a gente só foi talvez um ponto negativo e que a gente precise, por conta disso, trazer mais pesquisas, é que, apesar de ele ter reduzido a incidência, né, e a severidade da doença, ele provocou um aumento da incidência de Rust
né? Que o rusting é aquela camada de cortiça, né? Que se forma na epiderme da maçã. Que deixa a casca um pouco mais grossa, mais espessa. Isso, mais rugosa, mais né? rugosa. E que é um distúrbio fisiológico que deprecia o valor comercial. Então, isso visualmente ela não fica tão atrativa. Isso. E aí a gente tentou manusear a dose, que talvez a dose, né, possa ter influenciado nesse processo. Reduziu um pouquinho, mas ainda assim manteve uma incidência que não é favorável, né, do rusting. Então, assim, por conta disso é que a gente precisa cada vez mais investigar, né, estudar, para ver o comportamento deles em função de dose. Então, a gente precisa estudar quais são as doses que realmente vão conter a doença, mas também não vão causar distúrbios, né, na planta. A gente precisa verificar se cultivares têm mais ou menos, né, como é que elas se comportam em relação a esses produtos. A gente precisa investigar também diferentes épocas de aplicação, talvez isso possa ter alguma influência. Então, quer dizer, o manejo, possivelmente, né, ele vai ser muito similar a esses outros produtos. Só que a gente ainda precisa de um emaranhado de pesquisas para a gente poder, de fato, ao final, concluir, né, sobre, eu falando aqui, né, dos óleos essenciais nanoencapsulados. Então, ressalto que tem já, né, produtos aí que são fertilizantes nanoencapsulados, né, adjuvantes, enfim. Estamos falando aqui de óleos essenciais nanoencapsulados. Então, né, nesse sentido, a gente quer continuar com essas pesquisas para justamente responder a essas perguntas, né? E isso a gente vai conseguir fazer, né? Porque nós estamos, então, equipando mesmo laboratórios na Uniplac, né? Recentemente a gente aprovou, eu e a professora Cleonice, né? Como coordenadores dos projetos, laboratórios multiusuários, né? Em contaminantes ambientais, nesse aspecto da saúde única e em soluções alternativas, né? E aí nós temos vários parceiros, né? Várias empresas parceiras, né? Nesse projeto. Esse laboratório ele está para ser inaugurado em março do ano que vem. E ali a gente vai fazer pesquisas também nesse sentido, né? Então, a gente está aberto e receptivo também, né, para receber mais parceiros nisso e para divulgar esses resultados. Tá? Eu acho que esse primeiro passo, né, foi um passo extremamente importante, porque tu avalia ali a eficiência, né, desses nanoencapsulados na cultura da maçã, mesmo que seja para uma variedade. Né? E depois disso tu vai avaliar a dose, né, formas de aplicação e ver quais são os efeitos dessas diferentes dosagens. Eu acho que é um grande passo, porque aí o produtor já pode pensar, opa, quanto eu vou poder usar, né, desses produtos alternativos, né, em detrimento daqueles químicos que eu uso hoje. Exato. Né? E talvez para o produtor também outra informação que possa ser de extrema relevância é não só o benefício que ele tem em relação à saúde, que já é um grande benefício, né, o principal benefício disso tudo, mas de repente o benefício econômico que ele tem usando esse tipo de produto, né, proveniente da nanotecnologia. Como é que tu vê essas questões? Como é que vocês têm observado, né, em relação a essas aplicações referentes ao custo desses produtos comparado com os produtos que hoje são mais comuns no mercado? Um custo ainda ele existe, né, obviamente, por conta da tecnologia envolvida na produção desses produtos. Mas eu creio que à medida que ele vá adentrando ao mercado, né, e havendo competitividade, esse custo ele vai acabar sendo diluído também, né? Porque eu acredito muito que a nanoencapsulação, a nanotecnologia de modo geral dentro da agricultura, nesse sentido do controle de pragas e doenças, ela é um mercado crescente, né? Então, eu acredito, né, que em relação ao custo-benefício, né, para um futuro, isso vai acabar se equilibrando, né? Claro que a gente ainda tem desafios, né, a serem enfrentados, né, nesse sentido, mas uma visão muito promissora, né, que eu enxergo nesse aspecto. Eu acho que como toda pesquisa, né, no seu início de desenvolvimento, até que tu consiga, primeiro, implantar a ideia de que os benefícios, né, são extremamente importantes, e quando tu trata desses benefícios, né, associados à saúde, são mais importantes ainda. Eu acho que
mais estudos vão sendo feitos, né? Como tu falou, mais pesquisas vão sendo realizadas e tu abre aí uma porta, né, para que outros pesquisadores em outras culturas também desenvolvam trabalhos semelhantes e encontrem resultados, né, tão satisfatórios quanto que vocês têm encontrado nesse trabalho. Eu acho que é realmente de extrema importância que isso tenha um começo. Né? E esse começo, como tu falou, já tem inclusive resultados, né? Te parabenizo, inclusive, né, por ter trazido esse trabalho até então, ter trazido para a gente esses resultados para que a gente possa passar para o produtor, para aquele que está nos ouvindo. E eu acho que também, à medida que tu começa, a gente vai percebendo que existem, como tu falou, alguns desafios, algumas barreiras que precisam ser transpostas. Como é que tu vê isso? Como é que tu vê esses desafios por parte da universidade, também por parte do produtor? Porque é para o produtor uma coisa extremamente nova. Será que isso realmente vai ter futuro? Será que a gente vai ter que abrir mão, de repente, num futuro próximo, dos químicos ou de parte dos químicos, né, para aderir a esse tipo de tecnologia? Como é que tu vê esses desafios, tanto por parte da universidade quanto por parte do produtor? Então, eu acho que um, né, dos desafios que a gente viu é que talvez, né, nesse começo, né, possa causar, assim, uma certa dificuldade na aderência, né, essa questão talvez do custo, né, mas é aquela coisa, né, que a gente tem que ver o custo-benefício, né, então o quanto ele se paga, vamos dizer assim, tá? A outra questão, acho que ainda é a questão da informação. Né? Acho que essa é um outro desafio, de levar a informação daquilo que tem sido desenvolvido até o produtor, né? Nessa mesma pesquisa que a gente está concluindo agora, quando a gente testou esses óleos essenciais nanoencapsulados na cultura da maçã, a gente também fez uma pesquisa perguntando mesmo, né, aos produtores de maçã sobre o conhecimento e sobre a possível aderência a essas tecnologias, né, a esses óleos essenciais nanoencapsulados. E o que a gente percebeu aqui é que uma grande maioria deles, aí mais de 80%, né, dos que a gente pesquisou, falam que não tem conhecimento sobre essa tecnologia ainda. Né? E que eles estariam até abertos para utilizar, né? Agora, quando a gente fala em custo, aí parece que essa porcentagem diminui, né? Então, a gente precisa levar mais essa informação, né? E isso vem a partir de mais pesquisas, né? Que estão sendo fomentadas e também desse contato, né? Dos técnicos, né, com os produtores. Eu acho que essas oportunidades, esse canal que vocês têm, né, é uma das ferramentas que a gente tem de fazer o contato com o produtor, né? E eu acho que uma outra questão também é a questão da legislação mesmo, né? Em relação aos produtos da nanotecnologia, de modo geral, no Brasil. Então, a gente não tem ainda uma legislação específica, né, de nanotecnologia, mas elas são enquadradas dentro de outras legislações de proteção ambiental, né, de segurança alimentar, enfim, outras que tem aí. Mas estão tramitando, né? Eu sei que tem projetos de lei aí que estão tramitando. Então, acho que isso também é um desafio, né? A gente precisa também dessas legislações. Então, dentro da academia, a gente vai continuar fazendo pesquisas. Como eu disse, eu acho que é uma área que está crescendo muito, né? Mas também acho que quem está lá do outro lado, né? Também tem que estar aberto a receber essas novas tecnologias. Né? Então, eu acho que são desafios aí de várias partes, né? Mas que há uma possibilidade crescente, sim, de introdução dessas ferramentas dentro do manejo integrado. Acho que a tua fala foi perfeita relacionando isso à informação, porque eu acho que tu tem medo daquilo que tu desconhece. Exato. Né? À medida que tu passa a conhecer, né, que passa a obter maiores informações a respeito desses nanoencapsulados e do benefício que eles podem trazer, eu acho que essa informação ela vai sendo disseminada mais facilmente, né? E o entendimento vai sendo absorvido também dessa forma. E se isso, né, gera um benefício ao ambiente, à saúde humana, né, à saúde de um todo, como tu falou, a saúde única, né, eu acho que essa informação, né, para a gente também fica mais fácil de disseminar. E
Juntando tudo isso, né, a gente pensa que sustentabilidade é um termo que está presente nesse processo. Como é que tu vê a sustentabilidade, por exemplo, quando a gente relaciona isso ao recurso que é utilizado para que a gente produza esses nanoencapsulados? Por exemplo, são extratos, né, óleos essenciais de recursos botânicos. Como é que tu vê esses recursos botânicos, né, sendo introduzidos nesses produtos e a sustentabilidade, né, desse processo todo envolvendo esses recursos? Então, quando a gente pensou até em fazer essas pesquisas, né, como a gente precisa de volume, porque para ir para campo a gente precisa de volume. E aí eu digo que foi o desafio da nossa pesquisa, né, porque até então a gente trabalha os óleos essenciais muito mais em pesquisas de laboratório, mas não assim em aplicações a campos, né, simular o campo, né. E aí a gente precisa pensar em plantas que nos possam ofertar um grande volume de óleos essenciais, que a gente possa extrair um volume grande de óleos essenciais. Ou de várias plantas ou de vários indivíduos da mesma espécie. Isso, mas que você consiga da própria espécie extrair um volume relativamente maior. Que ela também seja altamente produtiva. Isso, porque tem plantas que têm maior, vamos dizer assim, maior concentração desses óleos, outras têm menos. Então, o que a gente testou, né, os óleos que a gente testou foi pensando nesse aspecto também, naquelas que têm condições de nos ofertar mais rendimento, vamos dizer assim, de óleos essenciais, né? Claro, eu acho que quando a gente pensa nesse sentido, né, a gente também está pensando numa questão sustentável, porque eu estou utilizando recursos de uma própria planta, né, para conter o desenvolvimento, né, ou de um patógeno numa outra planta, né. Então, a gente não está ocasionando, vamos dizer assim, um impacto dentro do ambiente com efeito residual que possa levar à contaminação daquele entorno, né? Então é nesse sentido. E aí óleos essenciais, tem óleos essenciais comerciais também, né? Que são vendidos, né? E a gente pode obter também dessa maneira, né? E quais são as plantas que se obtêm esses óleos normalmente? Quais são as que vocês têm trabalhado e quais são as que têm potencial, né, de serem trabalhadas em função dos seus compostos? Então, tem várias, né? As que a gente utilizou aqui, que a gente tem testado nesse momento, para aplicação na agricultura, foram o óleo de laranja, né? E o óleo da casca de laranja. Então, casca de laranja foi aquele trabalho que eu falei sobre o cereal, né? Então a gente trabalhou com esse óleo, por quê? Pensando justamente também nessa questão, a casca da laranja depois ela vai fora, né? Então é algo que a gente pode aproveitar também, né? E a questão também daquilo que eu comentei, do volume, né? Então a gente trabalhou com esse óleo, né? E trabalhamos na cultura da maçã com o óleo de laranja e o óleo de eucalipto também, porque aí também é uma planta de porte elevado, né? E que também tem um volume maior quando a gente pensa em outras. Mas aí tem pimenteira, tem araçá, por exemplo. Essas a gente não chegou a aplicar para a agricultura. Mas a minha colega, né, que trabalha com essa parte da nanotecnologia, a professora Cleonice, ela tem aplicado isso também para outras áreas ali da saúde. Nós temos, né, no programa, temos aplicado a nanotecnologia em várias áreas, né? Então, quando tu pensa em sustentabilidade e tu associa isso ao uso de alguns recursos que estão disponíveis e alguns deles são residuais, né, são resíduos, né, por exemplo, da laranja, da produção de suco de laranja, por exemplo, né, tu consegue pensar que, isso aí realmente, né, faz com que essa sustentabilidade realmente seja aplicada. Sim, tem um elo, né, dentro dessa cadeia da sustentabilidade, com certeza. Que bacana. Para você que está nos acompanhando neste bate-papo aqui com a professora Lenita Agostinetto, nós estamos falando sobre os produtos provenientes da nanotecnologia na produção de alimentos, sobre saúde única. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações e também nos acompanhe através das redes sociais. Professora Lenita, com tudo isso que a gente falou, né, trazendo aqui as questões de sustentabilidade, uso de recursos, uso de resíduos, né, para a produção desses produtos,
Como é que tu vê o futuro, então, da nanotecnologia, desses produtos sendo cada vez mais aplicados e cada vez mais fáceis de acesso àqueles que estão na propriedade, que dependem da produção de alimentos? Como é que tu vê esse futuro para as pesquisas que vocês estão desenvolvendo? Eu vejo como um futuro bem promissor, né, Alex? Porque acho que, nesses relatos todos aqui, nessa nossa conversa, né, acho que já mostrei as várias possibilidades ainda de pesquisa que a gente tem. E também que eles estão... Por que nós estamos persistindo nas pesquisas? Porque nós estamos vendo que eles estão trazendo resultados, né? Então, a gente tem um campo gigantesco, assim, para explorar. Então, eu vejo, sim, como algo muito promissor, né? Justamente porque eles atuam nesse aspecto, assim, da proteção da molécula, né? Da manutenção da estabilidade, na difusão dela em tempo mais prolongado. Então, eu vejo que isso né, tem um futuro bem promissor. E claro, vendo tudo isso, né, dentro dessas vistas da saúde única, né? Então, é sempre pensando, atrelando, né, essas alternativas, esses métodos alternativos, mas sempre pensando nesses princípios da saúde única. Bacana, eu acho que, como tu falou, né, quando tu pensa nisso tudo como uma saúde, né, geral, né, mais ampla, né, eu acho que os benefícios realmente são consideráveis e merecem que esses estudos continuem. E falando nisso, né, quais são agora os próximos passos do programa de pós-graduação? Quais são as pesquisas que estão por vir lá no programa? O que, né, a professora Lenita e o seu, né, grupo de orientados, co-orientados e colegas professores têm em mente aí para esse tema? Então, na verdade é interdisciplinar, então a gente tem muita coisa, né, na cabeça, assim, né, mas esses laboratórios que a gente está implantando agora, né, eles vão contemplar todos os nossos professores, né, todos os nossos discentes, a gente vai conseguir fazer pesquisas bem interessantes, né, bem recente agora também, a gente aprovou na FAPESC um outro trabalho que é dar continuidade justamente a esse, né, que agora a gente está pensando então em trabalhar com esses ativos nanoencapsulados, não só dentro do manejo de doença, mas também expandir para pragas, né, e além disso testá-los também, como que eles se comportam nos polinizadores e nos inimigos naturais, né? Porque a gente sabe aí que tem alguns problemas, né, de alguns inseticidas, por exemplo, que tem um efeito direto nos polinizadores. E os polinizadores são essenciais para muitas culturas, como por exemplo para a maçã. Principalmente para a maçã, né? No caso das abelhas que fazem essa parte que é tão importante nessa cultura. Um serviço ecossistêmico essencial, né? E então a gente tem esse foco, né, nesse sentido, né, pensando na agricultura, e aí tem vários outros, né, que já estão também sendo trabalhados num sentido, então direcionando também esses produtos para a área da saúde, né? Então acho que essa é a nossa grande perspectiva futura, né? Temos alunos de mestrado, né, trabalhando nisso também, então de doutorado, né? Agora com o nosso doutorado também a gente está formando doutores, né? Então formação de recursos humanos nesse sentido, que trazem, né, um impacto aqui para nossa região e também para o estado de Santa Catarina. E para as culturas como um todo, né? Para o meio, né? Para o meio do agro, né? Para o meio rural, porque realmente, né, isso é uma pesquisa, né, pontual, mas que traz um benefício muito amplo. Sim, na verdade a gente vai buscar expandir, né, então, por que trabalhar a maçã nesse momento, né, porque a maçã é a cultura que a gente tem destaque aqui, né, na nossa região, no nosso estado, e a gente também sabe, né, do quantitativo também de aplicações que são feitas ao longo do ciclo, né? Então, por conta disso, ela foi um dos focos principais do nosso estudo, né? Mas a gente também, né, pretende sim expandir para outras culturas, né? Aqui da nossa região, como eu já disse, a gente já trabalhou com essa questão da patologia, né, de sementes ali e do levantamento sanitário, né, a partir da aplicação do levantamento sanitário não, mas o tratamento de sementes, né, para a cultura do milho, e a gente pretende levar isso, talvez, para outros cereais, né, trigo, cevada, né, então testar esses produtos também para essas outras plantas, né. Que bacana. E com isso, professora Lenita, eu gostaria que tu deixasse aqui pra gente, já entrando no bloco final, a tua mensagem, né, justamente para aqueles que
buscam entender um pouco mais desse assunto, buscam um pouco mais de informação, buscam de repente também, né, ser um dos parceiros do programa de pós-graduação, né, para que a gente possa evoluir ainda mais nessas pesquisas, para que a gente possa, além de disseminar a informação, trazer mais parceiros para que a gente, né, consiga evoluir de forma sustentável e também, de repente, de forma mais rápida também nessas pesquisas, para que a gente possa, né, levar esse tipo de benefício para aqueles que vivem no campo. Qual seria a tua mensagem para a gente, para aqueles que querem saber mais sobre isso, se inteirar do assunto ou também serem parceiros do programa de pós-graduação? Então, muito bem. Nós temos a nossa página, né? A página do nosso programa, que está alocada dentro da página da Uniplac, né? Então, entrando ali no Google, colocando Uniplac, aí já vai abrir ali a página dos programas, né, de pós-graduação, e lá está, então, a página do PPGás, também tem a dos sistemas produtivos, né? Também, aí no nosso site, nós temos todos os resultados das dissertações que já foram desenvolvidas, né? Então, está ali disponível para quem quiser ver. Nós temos o Instagram do nosso programa, né, que é o @ppgas, então tudo que tem de publicação, né, que a gente vai fazendo ao longo dessa caminhada, a gente vai sempre postando ali, né, então talvez esse seja um fácil acesso, né. Estamos presencialmente ali também, né, então a gente está, como a gente diz, né, as nossas portas não têm tramelas, né, então a gente está sempre muito disponível, né, uma rede social pessoal, né, então a minha é @liagostineto, também costumo postar algumas informações nesse aspecto, né. Temos a nossa secretaria que funciona ali de período matutino e noturno, né? Então a gente fica muito feliz, né, de chamar, né, a comunidade também para participar com a gente. Quero dizer também que nós vamos ter no ano que vem, a gente tem um simpósio, né, internacional, que é do nosso programa. E ali a gente sempre faz falas, né, atreladas a esse sentido, assim, né, da saúde única, né, das questões ambientais, enfim. Então, que podem vir técnicos, que podem vir produtores, né, para participar, a comunidade de uma forma geral. E aqueles que desejarem também iniciar, né, alguma pesquisa nessa área também podem procurar o programa, podem procurar a professora Lenita como orientadora ou co-orientadora? Claro, com certeza, né? A gente está sempre disponível. Os nossos editais, né, para entrar no programa, eles sempre são publicados geralmente no metade do ano, né? Meio para o fim do ano, né? Então, nós fechamos agora o nosso edital. Então, semana que vem nós temos processo seletivo já para a turma de 2025. Então, a partir geralmente de outubro, a gente sempre lança o edital, né? Para ingresso para o mestrado e para doutorado. Então, essa é a forma, esse edital fica publicado na página do nosso programa também, né? Mas estamos sempre disponíveis, né? Pela rede social mesmo do programa, na secretaria, na página da Uniplac, na página do nosso programa especificamente, né? Tem ali o contato da nossa secretária, né? Então, estamos sempre muito abertos, né? Para conversar, até para esclarecer dúvidas, de repente, do programa, né? Porque, às vezes, há um entendimento... Talvez não há um entendimento, né, do nosso programa no sentido de ambiente e saúde, né? Então, quando a gente fala assim, né, no ambiente, a gente não está falando especificamente no meio ambiente, mas a gente está falando no ambiente que envolve tudo, né? E quando a gente fala em saúde, a gente não está só atrelando a saúde especificamente a saúde humana, né? Nós estamos querendo trabalhar sempre as relações entre todos esses aspectos. Então, às vezes, né, há uma busca, mas às vezes há um recuo por conta do não entendimento nesse aspecto. E aí nós temos hoje nas nossas turmas alunos de mestrado, de doutorado, das várias áreas de formação, né? Então, desde as ciências agrárias até biológicas, até a medicina. Então, estamos todos trabalhando em conjunto e essa troca é muito boa, né? E muito enriquecedora, na verdade. Porque a saúde única é interdisciplinar, é isso, né? Ela envolve várias disciplinas, ela envolve várias áreas de conhecimento. Eu acho que realmente trazer isso ao público, né, só ressalta a necessidade de que, né, devamos tratar isso como um todo, realmente, não só, né, o homem de um lado, o meio ambiente, mas a saúde
né, de tudo Isso. como realmente uma coisa única. Até porque a gente pensar assim, né, nos problemas globais que a gente tem hoje, né, para enfrentar esses problemas, a gente precisa pensar em conjunto, né? Dificilmente uma área isolada ela vai conseguir contornar um grande problema, né? Então é nessa perspectiva. Que bacana. E com isso, professora, eu agradeço mais uma vez a tua presença aqui, te agradeço pelos conhecimentos, né, por tanta informação, por poder passar para aqueles que nos acompanham um pouco mais, né, sobre esse tema que é tão difundido hoje, né, mas que talvez pouco conhecido ainda, né, na maioria daqueles que estão nas propriedades rurais. Então, ter trazido esse tema foi extremamente enriquecedor para o nosso programa e por isso te agradeço mais uma vez pela tua presença aqui. Eu que agradeço, Alex, e fico disponível, né, aqui para o canal também e também para a comunidade que tenha mais interesse. Muito obrigada. Obrigado também. Para você que nos acompanhou neste bate-papo aqui com a professora Lenita Agostinetto, eu peço que você se inscreva no nosso canal e também nos acompanhe através das nossas redes sociais. Este foi mais um episódio do Dúvida Rural, o seu canal de respostas do meio rural. Um abraço e até o próximo episódio.